Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Bora para a rodada 11, esse é o primeiro vídeo da rodada. Quando a gente faz o primeiro vídeo, vocês já sabem, eu faço uma análise dos jogos e coloco aqui o time principal como esboço. Esse time que eu vou fazer hoje nesse vídeo gravado vai ser o time que eu vou colocar na rodada. Só se tiver alguma alteração, eu venho aqui nos comentários e coloco a alteração que eu precisar de fazer. A não ser que mude muita coisa, aí eu tenho que fazer um vídeo novo. Bom, então nós vamos escalar a rodada 11. Se você é novo por aqui ou se você acredita no meu trabalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, porque aqui a gente tem vídeo para diversos tipos de competição. Antes de falar da rodada 11, a gente quer falar também da rodada 10, que foi uma rodada atípica, onde os favoritos não ganharam, e aí a galera fica falando assim, mas eu fui seguir o influencer e por isso eu me dei mal. Bom, você tem que analisar aí na sua liga se foi só você que se deu mal, ou se todos tiveram pontuação baixa. Se todos tiveram pontuação baixa, você está na média, significa que não foi uma rodada ruim, foi uma rodada com pontos baixos, mas você foi bem na rodada. Se você tiver feito 40 pontos ou mais, pela média que foi da rodada, você está bem. A média dos cartoleiros foi de 43 pontos, o time do canal não foi tão bem, fez 41,72. Mas a gente tem um número de cartoletas bons, essa rodada estava difícil para escalar, a rodada 10, a gente manteve aqui os 146 de patrimônio. E as escolhas que nós fizemos? Tenho certeza que você está pensando como eu. Escolhi Pikachu no meio e ao invés do Pikachu imitar, quem imitou? Ederson. Escolhi Ramires para ser diferente. Quem imitou no lugar do Ramires? Porque a gente tinha o Claudinho. Quem imitou, na verdade, foi o Praxedes. Escolhi o Scarpa, que a gente não pode deixar de fora. Quem imita no Palmeiras? Veiga. Mas isso é vida de cartoleiro. Não tem que ter desespero, tem que ter foco para você continuar até a 38ª rodada. E na defesa, como a maioria dos cartoleiros pensou desse jeito também, né? Nós colocamos 2 do Bragantino e infelizmente o Bragantino não foi bem na rodada. Era a nossa grande aposta. 2 na defesa do Bragantino, 1 no meio campo e 2 no ataque que também não foram bem. Assim como não foi bem o Gilberto, o Hulk. Entre os 20 mais escalados, eu já fiz essa pesquisa, só 3 jogadores tiveram nota acima de 7. Bom, então nós vamos vender o time para escalar e como eu disse, aqui além de escalar o time, a gente analisa alguns dados dos jogadores e também a tabela de jogos. A gente vai começar escalando o Hulk no nosso ataque. O nosso segundo atacante, óbvio, o Flamengo teoricamente tem um jogo mais tranquilo contra a Chape, né? Apesar da Chape ter tirado SG de alguns times, mas perdeu para o Corinthians aí na última. Então a gente vai colocar o Pedro no ataque e o Hulk. Esses são os nossos 2 atacantes. Esses 2 aqui, você vai escolher um dos 2 para ser o seu capitão. Nesse primeiro momento, provavelmente a gente vai escolher o Hulk de capitão. Vou deixar aqui o atacante mais para frente no vídeo, que eu quero fazer um mistério nesse atacante aí. No meio campo, a gente pode escolher um dos 2 do Palmeiras, só que o Veiga precisa de muitos pontos para começar a valorizar, então ele pode perder cartoletes, porque na última ele fez 18 pontos. Então a gente vai de Scarpa, que precisa de pouquíssimo para valorizar, a gente vai olhar no escala 10 ali a valorização. Ainda no meio campo, para fazer aquela conexão, a gente vai colocar o Arrascaeta. Lembra que eu falo sempre com vocês aqui no vídeo, ó, é muito bom você colocar conexões. Então Arrascaeta e Pedro, Arrascaeta e Pedro, Arrascaeta e Pedro são conexões, ou seja, o arco e a flecha. Se um dá assistência e o outro faz gol. É importante você fazer isso. E se é importante fazer isso, aqui no meio campo, a gente poderia escolher alguém do Ceará que tem um jogo favorável contra o Cuiabá. Poderia ser o Sobral, o Lima, o Vina. Qualquer um dos 3 do Ceará você estaria servido para essa rodada. Até mesmo o Juninho Valor aqui contra o Atlético. Apesar de ser um clássico, o Juninho tem uma média muito boa. Ó. A média do Juninho é de 6,86 de média. A média do cara é muito boa. Ele é uma opção interessante para a rodada. Custa 8 cartoletas. O Christian também seria um nome interessante. Mas a gente vai fazer o arco e a flecha ali. A gente tem o Zaratio para fazer esse arco e flecha. E a gente tem o Iorra. Qualquer um dos 2 que você colocar, você vai estar bem servido. Sendo que o Zaratio é um pouquinho mais caro. Talvez precise de menos pontos para valorizar 7 cartoletas. Nós estamos deixando o nosso atacante surpresa aqui mais para o final. Antes de continuar a escalar, rapidinho a análise dos jogos. Depois eu vou para a escala 10.
Ó, análise dos jogos. Primeiro jogo da rodada vai ser amanhã, às 16h30, Santos e Palmeiras, ou Palmeiras e Santos. Aqui no Palmeiras você pode escolher um defensor para apostar, não mais do que isso. Ou um goleiro, né? O goleiro do Palmeiras é bom demais para a rodada, é um goleiro que tem médias ótimas, né? Tem feito muitas defesas. Além, claro, do Scarpa, que a gente já colocou no meio, e até um atacante do Palmeiras não é ruim opção, apesar de ser um clássico contra o Santos. Santos sempre é aquele mesmo jogador que todo mundo sabe, Marinho, para apostar. Outro clássico, Grêmio e Inter. Eu fugiria desse clássico. No máximo apostar ali talvez no Jeromel na zaga, num goleiro do Grêmio. Nada além disso, não apostaria nesse jogo. Próximo jogo, Atlético Paranaense jogando dentro de casa é muito forte e é um confronto do terceiro contra o segundo colocado. Então aqui, ó, Bragantino e Atlético Paranaense, você vai apostar ou no meio ou no ataque. Eu não sugeriria você aí, não vou dar essa sugestão para apostar em defensores, porque eu acho que é um jogo muito complicado para apostar em SG, tá? Então dá para apostar no meio campo ou no ataque dos dois times. Mais no ataque do Bragantino e talvez ali no Christian ou no Terans do Atlético Paranaense no meio. Próximo jogo, São Paulo e Bahia. Aqui você pode apostar no São Paulo. De repente em um defensor do São Paulo, um goleiro, o lateral do São Paulo. E também assim, em alguma peça do São Paulo ali no meio campo, dá para arriscar. Sugiro principalmente ou um goleiro, ou um lateral, ou um defensor do São Paulo ali qualquer. América e Atlético, apesar de ser um clássico, o América fez 2 partidas boas e já contra o Fortaleza não fez uma partida boa, tomou 4 gols. Claro que, além do Flamengo, o Atlético é favoritaço na rodada, então aqui dá para apostar talvez até numa dobra na defesa do Atlético, dá para apostar em meio campos e atacantes do Atlético, tá? Dá para apostar inclusive para tiro curto na base atleticana. Próximo jogo aqui, Sport e Fluminense, dá para você apostar em roubadores de bola do Fluminense aqui no meio campo, com certeza. No Sport, talvez no goleiro do Sport dê para apostar. Próximo jogo, Juventude e Atlético Goianiense. É daqui que eu vou tirar o atacante para colocar no nosso time. Acho que no Juventude dá para apostar nesse atacante, dá para apostar também no goleiro do Juventude. Próximo jogo é o mais favorito da rodada na minha avaliação, Flamengo e Chapecoense. No Flamengo você pode apostar ali em 4, 5 peças. Não coloque mais do que 5 peças. O ideal é no máximo 4. Quando você coloca acima de 5 peças, se o jogo for como aconteceu Bragantino e Cuiabá, o que vai acontecer? Você vai ficar com o time desequilibrado e você não vai pontuar. Então não adianta colocar 6, 7 do Flamengo, pode dar muito certo o Flamengo golear a Chapecoense. Mas se der errado, se você tem 6, 7 peças, o seu time fica enfraquecido. Então pense ali em tentar escolher 4 peças boas e colocar no seu time, no máximo, estourando 5. Aqui, Cuiabá e Ceará, dá para apostar em meio campista do Cuiabá, tipo o PP, e dá para apostar também em meio campistas e atacantes do Ceará. E até no goleiro do Ceará dá para arriscar. O último jogo, Fortaleza e Corinthians, eu sugiro apostar no Fortaleza e não no Corinthians. Apesar do Corinthians estar vindo ali de 5 jogos sem perder, o Fortaleza jogando em casa é muito forte, então dá para apostar em meio campistas do Fortaleza ali, por exemplo. Bom, e atacantes também. Antes da gente terminar a escalação, nós vamos falar aqui rapidamente do mínimo para valorizar e falar do meu atacante favorito ali para a rodada, que não está entre os mais escalados. Esse atacante é o Matheus Peixoto. Os dados do Matheus Peixoto, jogando em casa em 5 jogos, ele fez 5 jogos em casa, e dos 5 jogos que ele fez em casa, a média dele é de 6,46. Uma ótima média jogando em casa, a média final dele é de 6,39 em 9 jogos, e ele tem uma média básica, ou seja, de pontuação mínima que se espera para ele, de quase 2 pontos. Eu acho que é uma média básica interessante. Se a gente clicar aqui em cima do nome do Matheus Peixoto, por isso que o Scala 10 é muito bom, né? É a melhor plataforma de estatísticas do Brasil, o Scala 10, que você tem aqui cruzamento de scouts, análise de arbitragem, análise dos atletas e dos clubes, né? Então você tem uma série de estatísticas que você pode analisar, por isso o Scala 10 faz parte aqui dos vídeos do professor. Você pega aqui o Matheus Peixoto, por exemplo, ó, a média dele em casa, 6,46, a média fora, 6,3. Média básica, como eu disse, ela é em casa de
2,66 e fora de 2,3. Jogos acima da média básica. Dos 5 jogos, ele fez 2 jogos acima dessa média de 2 pontos. Ele tem 10 desarmes no campeonato, 5 gols em 9 jogos, 1 finalização na trave, 1 finalização defendida, 4 finalizações para fora. É o batedor de pênalti do time do Juventude. Sofreu já 20 faltas no campeonato. Então ele é um cara muito bom para a rodada e é diferente porque ele não está entre os mais escalados. E ele precisa de 4 pontos para valorizar. Por isso o Matheus Peixoto é a nossa dica. Aqui no Escala 10 você consegue ver isso. Outros atacantes aqui, ó. Éder do São Paulo, 3,6 para valorizar. Arthur do Bragantino, 3,5 para começar a valorizar. Fernando Canezin do Atlético Paranaense, 3,4 para valorizar. Everaldo do Sport, 3,3. Mendonça, que pode ser um nome também diferente aí do Ceará jogando fora de casa, 3,3 para valorizar. Douglas Costa do Grêmio, 3,3. Descendo aqui, ó, Ítalo, 3 pontos para valorizar, que foi muito mal na rodada passada, né? O Cleison do Cuiabá, que pode ser um nome interessante aí no meio campo, 3 pontos para valorizar, é o mínimo para ele valorizar. Patrick do Inter não aconselharia para essa rodada. Pedro do Flamengo está entre os mais escalados, 3 pontos para valorizar, acho um nome bom. Robson, 3 pontos para valorizar. O Robson, inclusive, eu dei dicas aqui na rodada passada para um seguidor e acaba que quem imitou foi o David. Acontece, a gente não tem bola de cristal, né? A gente só dá as indicativas aqui. O responsável pela escalação é o cartoleiro. Hulk do Atlético, que vai estar entre os mais escalados, 2,9 para valorizar. Gustavo Scarpa, 2,8 para começar a valorizar. Vamos subindo aqui. Iorra do Atlético, 2,5 para começar a valorizar. Estou falando só dos caras aí que a galera vai escalar. O Wesley do Palmeiras, 2,3 para valorizar. Jogadores que precisam de uma pontuação maior para valorizar. Elinho, 4 pontos para valorizar. Gilberto, 4,3. Ferreira, 4,5 para valorizar. Lucas Crispim, 4,8 para valorizar. Sobral, Fernando Sobral, meio campista, 5,7. Lima, também meio campo do Ceará, 5,9. Igor Gomes, do São Paulo, 6 pontos. Pikachu, que vai ser muito escalado, mas precisa de 7 pontos para valorizar. Marinho, 7,3 para valorizar. Arrascaeta, que é nome obrigatório nessa rodada, 7,4 para valorizar. Matheus Babi e Vitinho, 7,5, 7,8 para valorizar. Savarino do Atlético, muita gente está dobrando com o Hulk. Acho ruim, porque ele precisa de 13,7 para valorizar. Rafael Veiga precisa de 14 para valorizar. E o David, que deu aquela mitada monstro, precisa de 16,5 para valorizar, mas se você observar, a média básica do David aqui, ó, é de 0,50. Por isso que ele não foi indicado pelos influencers, porque não tinha essa condição aí de fazer essa quantidade de pontos que ele fez nessa rodada. E os que precisam de menos para valorizar estão aqui na primeira parte da tabela, são eles. O Wesley, do Juventude, mesmo negativando, ele valoriza. Vina do Ceará, a partir de 0 ponto, ele começa a valorizar. O Kleber, atacante do Ceará, também ótima opção para valorização, 0,18. Tassiano do Bahia, 0,2 para valorizar. Rodolfo do América, 0,4. Michael do Flamengo, atacante, 1 ponto para valorizar. Yuri Alberto, 1,2 para valorizar. Caio Paulista do Fluminense, 1,4 para valorizar. Rodriguinho do Bahia, 1,8. Vitinho, que deve ser bem escalado também, precisa de 1,9 para começar a valorizar. Vitinho, atacante do Flamengo. Gabriel Pirani do Santos, 2 pontos. E é isso. Meio-campistas e atacantes, mínimo para valorizar aqui no Escala 10, que é uma plataforma excelente para análise. E só para terminar, aqui no Escala 10 você encontra também ligas. E eu faço parte da Liga dos YouTubers Brasil. Essa liga eu estou melhorando a pontuação, mas pode ser melhor. Estou ali em 20º e 25º lugar por ali. E os maiores pontuadores da Liga Escala 10 dos YouTubers são o canal Cartoleiro 3K, que tem 655 pontos,47. Zuken FC em segundo.
Cartoleiro Profissional 22 em terceiro. Chapeleiro YTBR em quarto. E em quinto lugar, Cartola do Foguete com 629 pontos. O professor deve estar aqui em 25º. Exatamente, 25º com 577 pontos. Mas nós vamos chegar ali entre os primeiros, se Deus quiser, e é só manter o foco. Voltando aqui para a nossa escalação, o nosso atacante surpresa, então, que eu já falei lá atrás nas análises, é o Matheus Peixoto. Não está entre os mais escalados, mas vai estar no nosso time. Se você conferir o gráfico dele aqui, ó, desde a primeira rodada, Matheus Peixoto, desde a primeira rodada, só pontuações positivas, com 5 mitadas em 9 rodadas, por isso estará nos meus times. Agora vamos para os defensores. Bom, como o Flamengo é favorito, a gente tem 2 laterais para colocar e a gente vai escolher o Felipe Luiz. Vou escolher também o lateral do São Paulo. São Paulo jogando em casa contra o Bahia. O Igor Vinícius é um cara que rouba muitas bolas, é um cara bom na marcação. Acho o nome interessante. Acho interessante o Gustavo Gomes, do Palmeiras, para a zaga. Rodrigo Caio, um outro nome interessante. Nós vamos fechar com o Rodrigo Caio, mas eu vou analisar outros aqui. Ali o Thiago Heleno jogando em casa pode ser bom pela bola aérea, pela possibilidade de fazer um gol. O Tite também é um nome interessante jogando contra o Corinthians. O Hever do Atlético, tanto o Hever como os outros zagueiros do Atlético para a rodada são boas opções. A Arboleda também é uma boa opção jogando em casa, tem uma bola aérea boa do São Paulo. Apesar do Fluminense jogar fora, os defensores do Fluminense são nomes que dá para apostar. Do Atlético aqui, a gente vai fechar com o Júnior Alonso. A gente poderia ir com o Jeromel também, ou qualquer um dos dois do Fortaleza, eu acho que você vai estar bem servido. Do Atlético Paranaense eu já falei, do São Paulo também eu já falei. São esses os defensores aqui como zagueiros para você colocar na rodada. Então a gente fechou aqui com um do São Paulo na lateral e um do Flamengo, e na zaga um do Flamengo dobrando e um outro do Atlético Mineiro. Para terminar, como a gente falou de Santos e Palmeiras, o Jailson tem feito boas partidas, boas pontuações, olha aqui, só pontuações positivas. Olhando o gráfico aqui do Jailson, eu acho que eu vou ter que levantar um pouquinho mais para vocês verem, olha. Desde que ele entrou, né, que o Everton foi para a seleção, sempre pontuações positivas, e ele tem 4 boas pontuações, olha. 7,5 aqui na quarta rodada, 8 pontos na quinta, depois nas 2 últimas 6 pontos e agora por último 10 pontos. Por isso Jailson será a nossa escolha para o nosso gol. E para finalizar, como o Flamengo é o mais favorito, acredito eu, ao lado do Atlético, a gente pode escolher tanto o técnico do Atlético como o do Flamengo. Eu vou escolher o técnico do Atlético por quê? Para tentar manter um equilíbrio. Então eu vou ter 4 jogadores do Atlético. Olha, o técnico, o Alonso, o Zarate e o Hulk. E 4 peças do Flamengo. 2 na defesa, o Arrascaeta e o Pedro. Então é para equilibrar o meu time. E para terminar, eu tenho 2 peças do Palmeiras. Uma peça aqui do São Paulo na lateral. E o atacante, que é a minha aposta, Matheus Peixoto no ataque. Cantando aqui o meu time para finalizar o vídeo. E depois eu vou só para o banco de reservas. Pedro no ataque, Matheus Peixoto do Juventude e Hulk. Vou deixar aqui o Hulk de capitão por enquanto. Arrascaeta no meio campo, Zarate do Atlético e Scarpa do Palmeiras. Nas laterais, o Felipe Luiz do Flamengo, o Igor Vinícius do São Paulo. Zagueiros, Rodrigo Caio do Flamengo e Júnior Alonso do Atlético. O nosso goleiro é o Jailson do Palmeiras e o técnico é o Cuca. Esse time custou 132 cartoletas, ponto 30. Agora a gente vai para o banco de reservas para finalizar o vídeo. Bom, aqui no banco de reservas, o Robson pode ser uma opção interessante. É o Rodrigo Caio do mesmo jeito, o Savarino. A gente tem várias opções aqui. O Vitinho do Flamengo são boas opções para a gente colocar no banco de reservas. Como o Savarino está muito valorizado, vamos deixar aqui no banco de reservas um jogador... Não era esse aqui no Mendonça, não. Nós vamos deixar um jogador que possa nos dar pontuação e ao mesmo tempo não ser muito valorizado. Então a gente não vai colocar o Savarino, a gente vai colocar aqui o Vitinho do Flamengo no nosso banco de... Olha, isso mesmo, Vitinho do Flamengo no nosso banco de reservas. No meio campo, a gente vai colocar aqui meio campista.
Matheus Vargas, Lucas Crispim e Iorra do Atlético, né? Porque o Zarate está no time titular e o Iorra vai estar no banco de reservas. Dá para você inverter também se você não quiser colocar o time igual ao meu, colocar o Iorra no titular e o Zarate na reserva. Zagueiros, a gente falou do Jeromel, acho que dá para colocar o Jeromel aqui, dá para colocar alguém também do Atlético Paranaense. Eu vou colocar aqui o Jeromel na nossa defesa, no nosso banco de reservas. Quem diria, em Jeromel, mito dos mitos, vai estar no meu banco. Lateral, a gente vai escolher aqui na lateral, Júnior Tavares, João Paulo Saraiva. Acho que eu vou de Bruno Pacheco do Ceará aqui na lateral, tá? Não vai ter um outro nome aqui no banco de reservas para mim, não. Eu vou de Bruno Pacheco do Ceará no banco de reservas. É mesmo para a gente poder finalizar. E no gol, vou pegar aqui um goleiro também do Ceará, que é o Richard, para colocar no nosso gol. E finalizamos o nosso time com 132 cartoletas. Boas mitadas para vocês. Não esqueça do like, porque é ele que valoriza meu trabalho. Um abraço.